Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para último plano. Assim o Evangelho segundo o Espiritismo começa a reflexão de hoje, fazendo-nos pensar sobre os propósitos divinos acerca da separação advinda da morte. Ressalto o termo separação porque, de fato, é isso que a morte representa para os espíritas, e é por essa razão que a perda, embora dolorosa, é aceitada para nós como momentânea. Vendo a morte por um viés reencarnacionista, de pluralidade existencial, nota-se que ela não é mais um infortúnio permanente, mas somente mais um estágio de transição entre tantos outros na vida. A diferença é que nesta etapa existe a mudança de um plano para outro, do material para o espiritual. Aceitando isso, entende-se que para quem desencarna, é apenas o envoltório corporal que servia de moradia ao seu espírito que perde a vitalidade e fica para trás. O corpo definha, mas a alma prevalece. A grande questão, porém, certamente está na distância que surge entre os que ficam e os que partem. E esse é um ponto mais sensível e que merece destaque. Na ótica espírita, não é porque sabemos que a vida continua depois da morte, isso torna a despedida muito mais fácil. Muitas vezes, aliás, essa consciência se deturpa e se torna a origem de alguns casos obsessivos, principalmente naqueles que a revolta e a inconformidade fazem com que se chame constantemente e repetidamente de volta o espírito que desencarnou. Essa situação cria um mal-estar para os dois lados, pois interfere no ciclo natural das coisas, impondo restrições ao espírito daquele que deveria se preocupar agora com a sua nova etapa na existência, e acabando por enclausurar a própria pessoa sofredora num mar de lamentações. Não quero dizer com isso que não seja natural a saudade ou o desejo de rever os entes queridos que se foram, mas quero trazer à tona a ideia de que jamais é positivo ou natural se manter obcecado por algo ou alguém, sobretudo perante a morte. Este é um tema, contudo, que é muito sensível mesmo entre os espíritas, pois o luto age diferente para cada indivíduo, independente de sua crença. O que o Espiritismo faz é tentar esclarecer um pouco o assunto, dando-nos a certeza de que nos veremos novamente, e que o desligamento com a matéria, quase sempre, é uma bênção para aquele que se liberta da matéria para regressar à pátria espiritual. Contudo, quem fica aqui, preso à saudade, nem sempre tem maturidade e coragem suficientes para aceitar o fato de que, por ora, é necessário que cada um siga por caminhos diferentes. Em síntese,
O espírita tem certeza de que o desencarne é uma bifurcação na trajetória da vida carnal, dividindo quem volta ao plano astral de quem continua no contexto material. Mas sabe também que os rumos de Deus sempre se afunilam de acordo com as nossas necessidades para possíveis e necessários reencontros. Em outras palavras, o futuro permitirá que os entes queridos se revejam cedo ou tarde, seja na vida espiritual ou em outras reencarnações. O importante é refletir que somente através da crença na vida após a morte é que existe algum tipo de conforto e alívio no momento difícil que o desencarne impõe. Só assim, a dor se torna passageira e a memória pode ser acompanhada de um sorriso esperançoso pelo porvir. Somente nesta concepção é que o coração de uma mãe pode suportar a perda dos filhinhos queridos, ou que um avô tenha condições de se despedir dos seus netos, ou até que um cônjuge seja capaz de não desistir ao dizer adeus ao seu companheiro ou companheira. Entretanto, não acreditar na continuidade da vida no plano espiritual é uma opção, embora seja uma escolha que inviabiliza e até impossibilita a cura de muitas feridas que o tempo traz, que as provas da vida impõem. No fim das contas, é importante saber que o Espiritismo, de forma alguma, desmerece o momento da morte e tampouco as fases do luto. O que a doutrina se esforça é em trazer alento aos que ficam, por meio de uma fé racional, que instrui sobre a reencarnação e as leis divinas, trazendo uma alva esperança àqueles que a perderam. O essencial dessa reflexão também é que sejamos capazes de entender que, por mais tristes sejam as circunstâncias de uma partida, ou por mais que julguemos aquilo como uma injustiça, ainda assim, a justiça divina nunca falha. Se alguém jovem precisou partir desse mundo, isso é uma bênção disfarçada de fatalidade. Talvez esse alguém já tenha cumprido a sua missão neste mundo de provas e expiações, estando livre dessa realidade de sofrimento e de resgates. Talvez tenha sido agraciado com a abreviação de seu endividamento, evitando que continue em um caminho que agrave ainda mais os seus próximos reencarnes. Ou, quem sabe, como é comum nos casos de mortes de recém-nascidos ou de abortos naturais, por exemplo, que seja mais uma provação para os pais e para a família do que para o espírito que desencarnou em si. O problema é que, para compreender as circunstâncias de cada caso, seria preciso conhecer o passado de cada um deles, a fim de analisar cautelosamente os porquês das coisas serem como são. No entanto, como não é surpresa para ninguém, só a Deus cabe esse julgamento. Ora, não é uma lástima desejar que alguém continue sofrendo aqui neste mundo apenas porque desejamos que permaneça ao nosso lado? Se realmente amamos a quem chegou ao término da sua passagem pela matéria, deveríamos agradecer a Deus pela oportunidade de provar a nossa fé e rogar pelo acolhimento deste que se vai no lado espiritual. Quanto mais confiarmos na providência divina, mais fácil será encarar os fatos com resiliência, aceitando a inevitabilidade da morte como algo mais natural. Embora a dor seja inevitável nessas horas, o sofrimento é opcional e, comumente, ele se potencializa ou se ameniza de acordo com o grau de maturidade espiritual que nós cultivamos. Ou seja, a forma como encaramos a morte. Portanto, reitero as palavras do Espiritismo e ressalto que as pessoas mais espiritualizadas estão mais preparadas para enfrentar o luto e a separação. Ainda assim, é sempre bom poder contar com as pessoas queridas que ainda estão por aqui nas horas de dificuldade. Os ombros dos verdadeiros amigos
já salvaram muitas vidas. É por isso que precisamos mesmo é nos esforçar em sermos aqueles nos quais as pessoas podem se apoiar. E se não formos capazes, sendo nós aqueles que sucumbem à dor, que Deus nos conceda esses tão necessários amigos para nos reerguer, mostrando-nos que a vida continua, para mim e também para aqueles que partiram, dando-nos a esperança de que, no fim, o que perdemos foi tão somente o contato, para o qual a oração sincera é o remédio. Oração esta que não prende, pedindo o retorno impossível de quem se foi, mas rogando ao nosso Pai Eterno que receba do lado de lá da vida essas pessoas com carinho, a fim de que possam levar consigo nosso imensurável amor. Que além desse vale de dor e de saudade, possa reinar em nossos pedidos a força benfeitora do agradecimento e do reconhecimento pela importância que essas pessoas tiveram em nossas vidas. Finalmente, que possamos ter força para transformar um adeus em um até logo, e que Deus nos abençoe.